Você já parou para pensar de onde surgiu a ideia dos dragões? Aqueles monstros gigantescos com asas imensas, dentes afiados, escamas brilhantes e, claro, o poder de cuspir fogo? Eles aparecem em mitologias do mundo inteiro, do dragão europeu que sequestrava princesas ao dragão oriental, símbolo de sabedoria e prosperidade. Mas e se eu te disser que a descoberta feita em uma região remota e congelada do Canadá pode ter uma ligação direta com a origem dessas lendas? Pois é, cientistas encontraram ossos de uma criatura tão impressionante que, à primeira vista, parecia o corpo real de um dragão adormecido no gelo. E hoje você vai conhecer cada detalhe dessa história fascinante que mistura ciência, mistério e o imaginário humano. Tudo começou quando uma equipe de pesquisadores explorava uma área remota, coberta de neve e gelo, quase inacessível. No meio desse cenário congelado, eles se depararam com ossos imensos, preservados pelo frio extremo. O que mais chamou a atenção foi uma estrutura que lembrava muito uma asa. E não qualquer asa, mas uma com quase 10 metros de envergadura. Imagine olhar para aquilo no chão, com o vento gelado batendo no rosto, e pensar: isso aqui só pode ser um dragão. Mas a surpresa não parava por aí. Junto dessa asa colossal, foram encontrados dentes extremamente afiados, perfeitos para rasgar carne, e um pescoço alongado que aumentava ainda mais a semelhança com os dragões das histórias. É claro que a primeira reação de quem não entende de fósseis seria imaginar uma criatura lendária. Mas a ciência sempre tem uma explicação mais lógica, e nesse caso, a criatura em questão era um pterossauro, um dos maiores répteis voadores que já existiu na Terra. Esses animais dominaram os céus durante a era dos dinossauros, milhões de anos atrás. Eles não eram dinossauros propriamente ditos, mas conviviam com eles, formando um cenário pré-histórico que faria qualquer produção de Hollywood parecer pequena. O tamanho de alguns pterossauros era tão absurdo que ultrapassava facilmente o de pequenos aviões. Só para você ter uma ideia, algumas espécies, como o Quetzalcoatlus, podiam chegar a mais de 12 metros de envergadura. Agora pensa comigo. Povos antigos que se deparassem com fósseis gigantes como esses, sem nenhuma explicação científica, o que será que imaginariam? Exatamente, dragões. E é aí que a história começa a ficar ainda mais interessante. O achado no Canadá reacendeu uma teoria antiga. Será que os mitos dos dragões nasceram justamente do contato humano com fósseis de criaturas pré-históricas? Afinal, quando alguém encontra um crânio enorme com dentes afiados, é muito mais fácil criar uma lenda do que tentar explicar com ciência. Especialmente em épocas em que ciência nem existia como conhecemos hoje. Mas voltando ao achado no Canadá, a criatura encontrada estava tão bem preservada pelo gelo que parecia ter acabado de cair do céu. O frio extremo funciona como uma espécie de cápsula do tempo natural, mantendo intactos ossos e até detalhes mais delicados. Para os cientistas, isso foi um verdadeiro tesouro, já que possibilitou estudar a estrutura do animal em detalhes. Descobriram que ele provavelmente fazia parte de uma espécie de pterossauro que habitava a região há milhões de anos, e sua envergadura gigantesca reforça a ideia de que ele era um predador dos céus, caçando presas menores com facilidade. O curioso é que, mesmo com toda a explicação científica, não tem como negar. A semelhança com os dragões lendários é assustadora. As asas enormes, os dentes pontiagudos, o olhar feroz que podemos imaginar ao reconstruir a criatura. Tudo parece ter saído de uma fábula medieval. E essa mistura entre realidade e imaginação é justamente o que prende a atenção de quem ouve essa história. Será que os dragões, de certa forma, existiram? Talvez não como cuspidores de fogo, mas como criaturas reais, tão impressionantes que geraram mitos passados de geração em geração. E falando em fogo, você deve estar se perguntando: mas e essa parte do dragão que solta labaredas? De onde veio? Alguns especialistas acreditam que isso pode ter relação com fenômenos naturais observados no passado,
como gases inflamáveis que saíam do solo, erupções vulcânicas ou até animais capazes de produzir reações químicas no corpo. Um exemplo é o besouro bombardeiro, que consegue expelir um jato químico fervente para se defender. Agora imagine que, ao longo dos séculos, histórias de fósseis gigantes se misturaram com relatos de fenômenos naturais e animais estranhos. O resultado? O mito do dragão que voa e cospe fogo. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é a forma como ela conecta ciência e cultura. Os fósseis no Canadá não são apenas ossos congelados. Eles são uma ponte entre o nosso presente e o imaginário coletivo do passado. Eles nos mostram que muitas lendas podem ter nascido de algo real, algo palpável. E isso nos leva a pensar: quantos outros mitos que consideramos pura fantasia não podem, na verdade, ter um pé na realidade? Outro ponto que vale destacar é a grandiosidade desses animais. Um pterossauro desse tamanho não era apenas um simples réptil voador. Ele era um verdadeiro rei dos céus pré-históricos. Suas asas permitiam voar grandes distâncias, e seus dentes afiados mostravam que ele era um caçador eficiente. Agora, imagine povos antigos encontrando ossos assim e tentando encaixar em seu conhecimento limitado da época. É óbvio que a explicação mais convincente para eles seria a existência de dragões, seres mágicos e poderosos. E claro, não podemos esquecer do impacto cultural. Os dragões estão presentes em praticamente todas as culturas. Na Europa, eram monstros aterrorizantes que precisavam ser derrotados por heróis corajosos. Já na Ásia, eram vistos como criaturas sábias, ligadas à sorte e ao poder. Essa dualidade mostra que, apesar das diferenças culturais, a humanidade inteira foi marcada pela figura dos dragões. E o achado no Canadá só reforça a ideia de que talvez todos esses povos, de formas diferentes, estivessem tentando interpretar descobertas semelhantes de fósseis ao longo da história. Agora, pare e reflita comigo. Se hoje, com toda a ciência, ainda olhamos para esses fósseis e sentimos aquele frio na barriga, imagine séculos atrás, quando o mistério era a única explicação possível. Talvez os dragões nunca tenham existido como os contos descrevem, mas, de certa forma, eles caminharam e voaram sobre a terra na forma desses incríveis répteis voadores. E isso por si só já é muito mais impressionante do que qualquer fábula. No fim, a descoberta no Canadá não revelou um dragão cuspindo fogo, mas trouxe à tona uma criatura igualmente fascinante. Um pterossauro colossal, congelado no tempo, pronto para nos contar uma história de milhões de anos. E essa história mistura realidade científica e imaginação humana de uma maneira que poucas descobertas conseguem. É o tipo de achado que nos lembra de que o mundo ainda guarda segredos capazes de nos surpreender e, quem sabe, até nos fazer acreditar que as lendas têm um fundo de verdade. Então, da próxima vez que ouvir uma história sobre dragões, lembre-se: talvez ela não seja apenas fruto da imaginação. Talvez, em algum lugar congelado ou enterrado nas profundezas da Terra, existam fósseis esperando para serem descobertos e que, quando vierem à tona, vão nos mostrar que o limite entre mito e realidade é muito mais tênue do que pensamos. Se você chegou até aqui, já percebeu que a história do dragão do Canadá é muito mais do que uma simples descoberta científica. Ela é uma prova de que a nossa imaginação e a realidade podem andar lado a lado. E é justamente isso que faz a humanidade continuar fascinada por esses seres lendários. Afinal, quem disse que ciência e magia não podem estar conectadas?